Então vamos falar do arcadismo, né? O arcadismo ele é um movimento literário e o arcadismo no Brasil ele foi um movimento literário posterior ao barroco e anterior ao romantismo. Esse movimento também é conhecido como neoclassicismo, devido à retomada dos valores gregos e romanos ou setecentismo. Por quê? Porque o movimento, o arcadismo no Brasil, ele, 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 ele iniciou no século XVIII, em 1700. Basicamente, depois da primeira metade de 1700, é que houve uma valorização desse movimento arcádico aqui no Brasil. E a gente pode perceber que o arcadismo ele é um movimento de oposição ao barroco, que foi um movimento literário histórico no século XVII, em 1600, né? O arcadismo ele teve sua principal representação brasileira em Minas Gerais, com os poetas basicamente mineiros, que viviam na cidade de Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Vamos falar um pouco sobre as características fundamentais do arcadismo. Lembrando bem, só para a gente ressaltar aqui, o arcadismo ele é um movimento literário de oposição ao movimento literário do barroco, né? Então, o arcadismo ele tem um anseio, por exemplo, por uma linguagem mais simples ou por uma linguagem mais amena. Por quê? A gente sabe que na poesia barroca havia um forte apelo emocional em relação à angústia existencial, em relação aos temas da morte, em relação à ideia do pecado, em relação à ideia da salvação das almas, né? Então, o movimento arcádico ele veio basicamente reiterar a simplicidade da vida, né? A vida no campo, né? A vida bucólica no campo. Há um forte apelo também a um sentimento simples, como o sentimento amoroso, né? Através da lírica amorosa. Então, inspirados na frase do escritor latino Horácio, fugere urbem, fugir da cidade, e imbuídos também na teoria do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, que foi um foi um filósofo iluminista, os atores árcades, basicamente, voltam-se para a natureza, em busca de uma vida simples, bucólica, pastoril, ou então esse termo em latim locus amoenos, que significa um refúgio ameno, em oposição aos centros urbanos dominados pelo antigo regime e pelo absolutismo monárquico. Então a gente percebe bem que esse movimento arcádico, a poesia arcádica através da poesia, ele tenta recuperar essa poesia bucólica, né? Essa referência à natureza, à simplicidade da vida, a referência também à exaltação, por exemplo, do amor idealizado, né? Então, o arcadismo no Brasil ele foi um movimento que foi totalmente de oposição ao movimento literário anterior, que era o barroco, certo? E o movimento arcádico no Brasil, o arcadismo no Brasil, principalmente a linguagem poética, eles têm uma aproximação muito grande com essa frase de Rousseau, que Rousseau ele falava que o homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe, né? Então, assim, o arcadismo ele tenta de certa forma olhar para esse lado bom, o lado bom do ser humano, o lado simples da vida, e que na verdade o mundo, por exemplo, urbano, né, os grandes centros urbanos e a sociedade como um todo, ele cria de certa forma uma pressão sociológica sobre o homem, né? Então o arcadismo ele tenta recuperar essa essência natural do homem, a essência do trabalho, a essência do amor, a essência da felicidade, das coisas simples da vida, né? Da vida no campo, da vida basicamente simples do campo, né? E que tem um forte apelo à natureza, né? Então,